seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre passivo trabalhista. Então, quais são as dúvidas que você tem hoje sobre passivo trabalhista? E como você trata o passivo trabalhista dentro da sua organização? Então, nós aqui da Metadados estamos aqui para mostrar um pouquinho mais sobre este tema que é tão relevante hoje dentro das organizações. Hoje estou falando direto aqui de Fortaleza, é uma oportunidade incrível de estar conversando com vocês daqui. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona, sou filha ali da terra de Farroupilha, perto de Caxias do Sul. Estou consultora de aplicação Master na Metadados, a minha formação em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, sou especialista em E-Social, legislação trabalhista e me considero uma aprendiz de qualquer tema, porque todo dia nós precisamos aprender, desaprender, reaprender. Com mais de 20 anos de experiência na área, eu também sou e estou colunista no Portal Contábeis e falo sobre a carreira em tópicos. Estou também como professora nos cursos de MBA e atualmente sou professora da EB, que é o curso, quem já fez Masterclass com Metadados sabe que eu sou uma das professoras juntamente com Cibele. Quando nós pensamos em metadados, é sempre bom pensar que nós temos um RH em sintonia, sempre com uma solução próxima, completa e em sintonia com você. Então, nós temos aqui o Flow como produto, o Flow, que atende toda a parte de pagadoria, folha de pagamento, frequência. Dentro do Flow nós temos o Analytics também, que é importante quando nós falamos em indicadores, gestão do passivo trabalhista, ele está dentro aqui do Flow também. Aqui no Flow também nós temos toda a parte do SESMIT, do SST, quando nós pensamos em empresa. Então, ele tem uma solução completa aqui também com o módulo de benefícios. Além disso, nós temos o Vibe, que tem toda a parte de avaliação de performance, aquela gestão de talento, onde a empresa tem a conversa de 1 para 1 com o seu colaborador. A Skill é o nosso queridinho, a nossa queridinha aqui do recrutamento web, com toda a parte de recrutamento hoje, que é através do Fale Conosco, a gente converte, então, os arquivos até do currículo em PDF, transcrevendo para dados dentro do banco de dados, então, para que vocês tenham um banco de candidatos nas seleções. O Feedflex trata, então, dos cartões, é o cartão, então, com benefícios, tanto de alimentação, refeição ou outro benefício que é administrado através do Feedflex. O Madu é o nosso módulo, então, que atende todo o SST para clínicas. Então, não estamos falando aqui de empresas, e sim de clínicas. A Metadados desenvolve soluções completas para um RH humano e inovador. Nós estamos no mercado há mais de 36 anos. A Metadados foi fundada em 1986. Contamos com mais de 300 colaboradores altamente qualificados. Um dos grandes diferenciais da Metadados realmente é a equipe, é a prestação de serviço, e nós temos uma presença nacional. Então, atendemos aqui empresas de todo o Brasil. Eu vou responder aqui algumas perguntas sobre passivo trabalhista e vou conversar um pouquinho sobre isso. Então, fazendo uma introdução sobre o passivo trabalhista, é a soma de todas as dívidas que uma empresa tem com colaboradores ou ex-funcionários. Isso inclui tanto o valor de processos judiciais quanto as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Então, aqui a gente pensa, não é só o que a empresa está devendo para o empregado, mas também aquela infração que a empresa tem por não cumprir com legislação. Então, quando nós pensamos em passivo trabalhista, nós temos que ter este olhar. E olhar também para quantos processos a empresa tem, como é que está o cumprimento da legislação. Além dos próprios gastos com possíveis condenações. Então, você precisa lembrar que há custos processuais e pagamentos de honorários a advogados. Quando a gente pensa em passivo trabalhista, nós temos tudo isso dentro deste cenário. A Karina nos passou, então, aqui uma dúvida, e eu vou responder para vocês aqui algumas perguntas, né? Então, ela coloca aqui que o artigo 461 coloca sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Então, aqui corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Como lidar com esse artigo quando a empresa possui heranças em relação a diferenças salariais? Bom, Karina, realmente não é simples fazer todo esse enquadramento, reenquadrar esses empregados, mas primeiro você tem que desenvolver toda a política salarial, depois você tem que analisar as situações
internas e você vai ter que fazer ali uma pesquisa de mercado também. Então, quando a gente pensa, eu tenho dentro da minha empresa uma disparidade salarial, uma diferença salarial, e aquele funcionário, ele vai se enquadrar em determinada faixa e classe, muitas vezes ele pode estar com um salário superior ao que já tem naquela faixa. Então, aqui tem que ter um cuidado, e eu oriento aqui que sempre tem que buscar a orientação do jurídico. O advogado é a pessoa que tem que andar com vocês neste processo. Quando a empresa decidiu que vai fazer aqui uma política salarial, que desenvolveu aqui cargos e salários que vocês viram na última live que nós tivemos, que eu não preciso, que aqui esteve conosco o professor Molina, registrar mais o meu plano de cargos e salários, aqui a empresa tem que buscar o apoio jurídico. Então, a minha orientação, assim, precisa ser analisada toda a situação, tem que comparar a situação real que tu tens dentro da tua empresa e buscar essa orientação ali junto com o jurídico. Então, isso é um detalhe muito importante. A Fernanda enviou uma outra pergunta no Instagram. O colaborador pode fazer 4 horas extras uma vez por semana? Depende. Então, você sabe que se ele trabalha numa jornada de 8 horas e 48, de segunda a sexta, para compensar o sábado, o limite da jornada de trabalho de segunda a sexta são 10 horas diárias. Logo, de segunda a sexta, ele não poderia ter 4 horas extras num único dia. No sábado, existem 2 entendimentos, que eu não poderia ter hora extra ou que eu poderia fazer, então, até 10 horas extras. Então, geralmente, o que eu vejo aplicação maior é que no sábado, sim, é permitido hora extra. Por isso, novamente, sempre é bom ter também o aval do advogado, do jurídico da empresa. E no sábado eu poderia, então, ter até 10 horas extras, porque a nossa jornada semanal ela é composta por 6 dias e que nós acabamos distribuindo ela de segunda a sexta. Então, o sábado ele é considerado um dia trabalhado, porém nós estamos compensando. Então, no sábado você poderia sim ter em um dos entendimentos 4 horas extras. Agora, de segunda a sexta, não. Por quê? Porque se este funcionário, por exemplo, aqui na Metadados, eu trabalho 8 horas diárias, de segunda a sexta, totalizando 40 horas semanais. Logo, quantas horas extras eu poderia ter de segunda a sexta? 2. 2 mais 8, 10. Então, eu tenho que sempre olhar o limite das 10 horas. Por isso, assim, ó, quando a gente vai colocar para vocês, pensando assim no que nós temos no Metadados, eu vou aqui colocar algumas perguntas que talvez a gente não colocou aqui por escrito, mas que você precisa observar. Hoje, dentro da sua empresa, você tem um intervalo de alimentação, que ele é obrigatório. Então, que a empresa tem que conceder ali aquele intervalo previsto na legislação de, no mínimo, 1 hora. Né? Se aquele empregado não cumpriu com o intervalo de alimentação, o fato que a empresa está indenizando este valor como intrajornada indenizatória, dá ali algum passivo trabalhista? Por quê? Subentende-se que o empregado recebeu, que está tudo certo com o empregado. E a empresa teria algum passivo trabalhista? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Depende. Se eu tenho uma jornada 12 por 36, eu posso indenizar o intervalo. Aí, ok, eu posso ter a intrajornada indenizatória e que eu vou lançar na natureza de rubrica 1006, tem que estar num código próprio, não vou lançar como hora extra. E se a minha jornada for 12 por 36, eu não teria nem uma infração ali, uma multa, porque eu não cumpri com legislação. Porém, imaginem que este cenário aconteceu com a Marta. A Marta trabalha de segunda a sexta, trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais. Aí a Marta não cumpriu com o intervalo de alimentação. A Marta fez meia hora de intervalo e foi lá, registrou o ponto que só teve meia hora de intervalo. A Metadados pagou, então, meia hora como intrajornada indenizatória. A pergunta que eu faço para você que está aqui nos acompanhando, eu teria, neste caso, um passivo trabalhista? Teria uma infração pelo não cumprimento da legislação? Sim. Então, neste caso, cabe ali indicadores, cuidados que nós precisamos ter dentro da nossa empresa. Outro fator importante é se a minha legislação diz que eu não tenho uma jornada 12 por 36, porque quando eu tenho uma jornada 12 por 36, eu informo esse tipo de jornada lá no S2200, no S2206, que é onde eu tenho a informação
da jornada de trabalho do meu empregado. Bom, lá eu não sinalizei que eu tenho um horário, uma jornada ali com 12 por 36. Então, o que que a gente tem que cuidar também? A gente tem que cuidar com tudo que acontece com este colaborador. Como trabalhou mais do que 10 horas, eu já tenho um problema. Eu poderia ter, sim, uma multa por não cumprir com legislação. Então, vejam que não é tão simples assim. E a empresa pagou hora extra para o empregado. Ele trabalhou 12, fez 11 horas, então deu uma hora além da décima. Então, ele tinha 8 horas e 48. Fez, então, até 10 horas, 1 hora e 12. Trabalhou mais 1 hora, 2 horas e 12. A empresa pagou, então, na sua totalidade, as horas extras. Gera um passivo trabalhista? Sim, pelo descumprimento, porque o limite da jornada diária, ela está limitada a 10 horas por dia. E por isso que dentro da metadados, dentro do Flow, nós temos o Analytics, que são os indicadores, que ele vai processando então. Quais são os empregados que não cumpriram com interjornada? Que é entre uma jornada e outra, eu tenho que ter 11 horas de intervalo. E se for no final de semana, eu tenho que ter 11 mais 24, que corresponde a 35 horas. E se eu não estou cumprindo com tudo isso, eu tenho um passivo trabalhista. Então, não é só pagar para o empregado. Quando eu não estou cumprindo, eu posso pagar e daí para o meu empregado está ok, mas daí eu tenho ali uma infração, uma falta de cumprimento de legislação que eu preciso estar avaliando constantemente. Então, nós temos um material incrível que a Flávia vai compartilhar com vocês, onde nós temos ali linkado no nosso material tudo que você precisa cuidar, então, quando você pensa em passivo trabalhista. Até deixa eu dar uma olhadinha como é que é o nome deste material, se é e-book ou artigo, porque eu sempre me esqueço aqui. Nós temos, então, a diagramação de guias de passivos trabalhistas, que é a diagramação, e nós temos também o infográfico. Então, um material incrível que a Flávia vai compartilhar com vocês, e se vocês abrirem aqui este material, vocês vão perceber que ele tem todo o conteúdo, que o que leva a ter um passivo trabalhista quando a gente não cumpre com a legislação, com o que está previsto, e que por isso que a gente tem que ter cuidado. Será que eu estou olhando para o que a Constituição diz? Será que eu estou olhando para o que a CLT diz? Será que eu estou olhando para o acordo convenção, para as NRs, para as convenções coletivas, para as jurisprudências que eu tenho? E quais são as consequências, né? Eu vou ter uma ação, vou ter um processo. Então, descumprimento de normas, ela gera, sim, um passivo trabalhista para a empresa. Então, e isso não é bom para a empresa também, por isso que a empresa tem que estar olhando. Vocês poderiam me perguntar, Marta, eu posso ter um risco zero? Impossível. Impossível porque se vocês assistiram a live que eu estive com o professor Molina, que ele é advogado, dificilmente a gente consegue atender 100%, porque a legislação ela tem interpretações e muitas vezes um juiz interpreta de uma forma, outro juiz interpreta de outra forma, e por isso que a gente tem que ter este cuidado, tá? E por isso que quando a gente pensa em sistema, o sistema precisa facilitar a gestão das horas extras, ele precisa facilitar a gestão do que acontece dentro do sistema. E dentro do Flow, que é o nosso sistema de frequência, que é o sistema de tratamento do ponto, nós temos o relatório de apuração de funcionários, onde consigo mensurar ou visualizar quais são os eventos, a quantidade de horas que ele tem e o que está acontecendo diariamente. E para isso a gente tem que fazer de uma forma prática e ter essa gestão dentro da empresa. A Carla também mandou uma pergunta. Você tem aqui, se a empresa não deposita o FGTS, como evitar esse passivo? Carla, é impossível de evitar um passivo quando a empresa não deposita. A única forma de evitar o passivo e que a empresa seja penalizada ou que você tenha ali uma infração, uma multa, seria parcelando este FGTS. Então, hoje dentro do FGTS digital, o parcelamento ele é mais simples. Carla, assim, a empresa não conseguiu pagar, faça o parcelamento. Porque senão, vocês sabem que a multa do FGTS ela é 30% do valor do débito, o valor é altíssimo e não dá para ter esse risco dentro da empresa. Então, não houve o pagamento, a empresa não vai conseguir pagar. O quanto antes vocês conseguirem fazer, façam ali o parcelamento ou recolham a guia. Eu não tenho certeza ainda, tá? Mas me falaram que o prazo, assim, para a empresa ser notificada através do DET, estaria no prazo de 60 dias. A multa não é automática do FGTS, é importante ressaltar essa informação para você. Então, a multa não é automática. No momento que vocês forem notificados,
meses, aí a empresa pode fazer o parcelamento. E daí ela não teria ali um passivo. Certinho, Carla? Então, é sempre estar atento. Vocês estão olhando para o DET, para as notificações, para as comunicações que chegam por lá? O João Paulo mandou uma dúvida por e-mail. Ele viu no infográfico que a NR18 é um dos maiores motivos de multas trabalhistas. E ele pergunta, qual é o papel do RH nesses casos? Podemos colaborar para identificar e corrigir falhas nos procedimentos de saúde de segurança no canteiro de obras? Bom, João Paulo, eu penso que o papel do RH ele precisa estar sempre trabalhando em conjunto com a pessoa do SST. E quando impacta ali, eu acho que tem que desenvolver quem é o responsável principalmente quando tem canteiro de obras, né? Ou não falo só da NR18, em toda a parte de SST, eu penso que deveria sim auditar e fiscalizar e que não deveria ficar essa informação restrita à área de SST. Eu acho que deveria haver a troca entre vocês, acho que tem que ter a participação de todos, tá, João Paulo? Hoje em dia a gente não consegue trabalhar mais com áreas isoladas. O RH não quer saber do exame toxicológico. Quem vai fazer o exame toxicológico? O RH não quer saber se tem laudo de insalubridade ou periculosidade, mas como que eu vou pagar insalubridade e periculosidade na folha se eu não me atentei às NRs 15 e 16 e se eu não tenho os laudos de fato em mãos? E como é que eu vou ter lá no S2240 a informação correta da aposentadoria especial se também não tem o LTCAT e se o RH lá na folha de pagamento não informou corretamente? Vocês conseguem prestar atenção que mesmo sendo uma informação do SST, o RH precisa estar trabalhando junto e que a gente não consegue mais trabalhar isso de forma isolada? A Flávia mandou essa dúvida. Vocês mencionaram um aumento de casos de indenização por danos morais no e-book. Isso passa pela mudança de cultura? Quais são as soluções de curto prazo? É que hoje tudo leva para dano moral, Flávio. Então, hoje, qualquer ação que a gente tome dentro da empresa, o funcionário pode sim ingressar com um processo por dano moral. Não quero dizer que ele vai ganhar, mas existe esse risco. Acho que por isso que sempre tem que envolver aqui o meio jurídico. A empresa precisa olhar quais são os processos e o histórico que ela tem de processos que envolvam danos morais. Deixa eu pegar uma água aqui. E eu acho que sim. Quando a gente pensa em danos morais, eu estava pensando aqui que agora a gente vai ter a alteração da NR1, que a gente vai ter o risco psicossocial. E o risco psicossocial, naturalmente, ele gera um dano moral. Quando eu tenho um assédio, quando eu tenho alguém que não está administrando corretamente a forma de gerir e tratar os seus liderados. Então, eu penso que sim, Flávia, passa por uma mudança de cultura, porque hoje a gente não consegue mais ter dentro da nossa empresa a mesma forma de trabalhar que nós tínhamos no passado. Então, a forma de tratar as pessoas, a forma de chamar a atenção, hoje se fala também até em tratamento, o cuidado que se tem até com lideranças ou funcionários que tenham ali perfis de narcisista, tá? Assédio moral, assédio sexual, toda a forma como nós estamos aí tratando os nossos empregados. Então, eu penso que a empresa precisa, sim, repensar a cultura, a forma como ela está tratando os seus empregados. Quando a gente pensa aqui em danos morais também, a gente vai para igualdade salarial, a gente vai para o cenário entre homens e mulheres, e a igualdade salarial ela não é somente praticada entre mulheres e homens, né? É aquele trabalhador daquele perfil que está dentro da empresa. Então, é o cuidado que nós precisamos ter. A Daisy mandou outra dúvida por e-mail. Minha empresa não paga FGTS em dia. Com o FGTS digital, ficamos mais sujeitos a multas, com certeza. E a multa, depois que adentrou no cenário ali o FGTS digital, é 30% do valor do débito. Então, se a empresa não paga em dia, ela precisa parcelar. Ela não pode mais tratar o FGTS como ela tratava antigamente. Então, um cuidado muito especial. Deixa eu ver se a Flavinha me mandou alguma pergunta aqui, porque o nosso contato aqui é tudo pelo WhatsApp aqui. Então, o que eu digo para você é o cuidado que você precisa ter dentro da organização com tudo que vem acontecendo. Olha aqui, a Flávia mandou só. Então, desde um recado, a empresa não está recolhendo o FGTS em dia, vai lá e parcela. Ou você tem que estar monitorando o DET, porque através do DET você recebe a notificação. E Daisy, toda a multa do FGTS é 30% sobre o valor do débito. Imagina uma guia de 1 milhão.
estou fazendo uma referência com quanto corresponde 30% do FGTS, que vai dar ali, então, uma multa. Então, essa é a grande diferença que nós temos agora. A Pamela perguntou, um funcionário pode me processar ou eu demitir ele por justa causa? Na verdade, a Pamela perguntou se ele pode processar ela porque ela demitiu por justa causa. Depende, Pamela, porque quando a gente aplica uma justa causa, a gente precisa de evidência, senão a gente não pode aplicar uma justa causa. Então, ele poderia te processar se você tivesse causado algum dano para ele, mas geralmente a relação de emprego não acontece contigo, é com a empresa. Então, só se você tivesse ofendido ele, depende ali da conduta que você teve com ele no momento, tá? Então, é esse cuidado que você precisa ter, tá? Quando nós pensamos em justa causa, ela tem que ser muito bem aplicada, você tem que olhar o que está disposto lá nos artigos da CLT, o que é justa causa de fato, artigo 482, e tem que olhar o que o jurídico de vocês também ali está orientando, porque o enquadramento também lá na letra errada descaracteriza a justa causa. Então, Pamela sempre observa ali o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está ali fazendo a demissão do empregado e principalmente quando se trata de uma justa causa. E até o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras ali proferidas neste momento, porque elas podem ter uma causa sim. Então, geralmente eu nunca vi um funcionário processando um funcionário. A Metadados, o RH da Metadados me demitiu. Geralmente o processo nunca será contra o RH que me demitiu, e sim contra o empregador, se algo não estiver legal. O Anderson mandou uma outra pergunta. Na minha empresa, nós temos um adicional noturno de insalubridade. Quando tiver horas extras, tem que colocar esses adicionais? Anderson, olha só, você está falando da integração dos adicionais no cálculo das horas extras. Tá? Primeiro que, para ter hora extra com insalubridade, ele tem que autorizar. Autorizou? Perfeito. Se ele autorizou, quando você calcula a hora extra, então você tem uma súmula, a 374 do TST, se não me falha a memória, que você precisa sim integrar todos os adicionais. Você vai somar o salário, você vai somar o adicional por tempo de serviço, você vai somar a insalubridade e daí você vai calcular a hora extra. Vi muitas empresas sendo fiscalizadas por calcular somente sobre o salário base, Anderson, tá? No momento que o fiscal olha isso, ele já retrocede 5 anos. Então, se você não tem essa prática na sua empresa, ajuste agora, porque pelo menos se o fiscal olhar agora, ele não vai abrir um precedente para o passado, mas ele sempre, no momento que percebe que a empresa não tem essa prática, volta 5 anos, Anderson. Eu vi muitas empresas sendo fiscalizadas. Por isso que é importante ter dentro do sistema os cálculos automáticos. A Marta está com tosse. E não só o cálculo automático, a gente tem que validar o cálculo, porque eu digo assim, uma regra pode estar de acordo com o CLT, mas a empresa pode ter algo diferente na convenção coletiva. Então, você precisa automatizar esse cálculo conforme a regra, ou é CLT ou é convenção. Desculpa. A Gisele enviou outro e-mail. Como faço para gerenciar as férias de colaboradores que acumulam períodos vencidos? Tem como evitar passivos trabalhistas nesses casos? O que eu tenho que pagar para compensar o atraso? Bom, Gisele, quando você deixa vencer 2 períodos de férias, você tem que pagar as férias em dobro. Então, não vale a pena. Dentro do Flow, você tem os relatórios, você tem ali como fazer a gestão. E nós temos uma live especial sobre esse tema. Agora, no mês de setembro, estarei eu e a Mona Lisa, nós vamos falar exatamente como você pode gerenciar férias. E o que tem que cuidar? Nunca deixe vencer 2 períodos. Nós também temos um e-book precioso que fala sobre férias e como acontecem ali o período aquisitivo e o período concessivo. Porque quando as férias vencem, a gente tem, então, a partir do vencimento, 12 meses para conceder as férias. Passado esse período, então, as férias já ficam em dobro. Então, cuidado com isso, porque não existe o que você possa fazer para compensar o atraso. Uma vez que você pagou em atraso, você vai ter que dobrar o valor da remuneração das férias e custa muito. Por isso, dentro do sistema, nós temos os controles de férias e que você faz toda a gestão dos períodos aquisitivos que estão por vencer, tem a data limite e você consegue analisar e fazer gestão sobre isso. Como é importante programar férias, como é importante gerenciar e sempre estar atento ali para não deixar que as férias fiquem em
dobro. Então, gerencie férias em poucos cliques dentro do Flow. E, novamente, não deixe de participar da nossa live, que vai acontecer no dia 11 de setembro, que nós vamos falar exatamente do controle de férias. Por isso que dentro do Flow também nós temos o Analytics, que são análise de dados, onde você está ali olhando os indicadores, o tempo de casa, como é que é composta a remuneração dos empregados, quais são os gastos que nós temos com as folhas de rescisão, como estão essas informações, eu quero saber quantas mulheres eu tenho dentro da empresa, quantos homens eu tenho, qual que é o percentual, então vocês viram aqui que eu tenho esses indicadores em tempo real, buscando essas informações do banco de dados. Então, isso é um dos facilitadores quando você tem o Flow, que ajuda a fazer gestão. E dentro do Flow, então, quando vocês olham, eu tenho aqui, então, a folha de pagamento, a toda a parte de frequência, benefícios, saúde e segurança do trabalho, aqui é o MOB, onde eu faço a marcação pelo celular. O Analytics, então, onde eu tenho os indicadores, onde eu tenho como estar ali mensurando como é que está meu passivo trabalhista. Skill, que é o recrutamento inteligente. Feedflex, que é a parte de benefícios no que tange aos cartões, onde eu faço a carga. O Vibe, então, é a conversa de 1 para 1, gestão de talentos, e aqui você também já consegue acessar o portal de clientes, a nossa base de conhecimento e a área restrita, onde a gente consegue transitar arquivos para sua empresa. Se você se interessou, você pode colocar aqui, eu quero, um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo, vai fazer contato, vai fazer uma demonstração desses módulos para que você conheça um pouco mais. E eu diria assim que ter dados dentro da nossa empresa, dentro do nosso sistema, e quando esse dado não é analisado, a gente tem ali na frente um passivo trabalhista maior. O risco será zero? Quase que impossível. A gente sempre tem que ter uma reserva, uma poupança, um valor reservado para futuras ações trabalhistas que a empresa possa vir a ter. Então, dificilmente tudo isso está zerado, tá? Então, é muito importante ter este cuidado e fazer com muita cautela esse controle. E por isso que o Analytics da Metadados, ele é incrível para esta finalidade. Se vocês olharem neste material que a Flávia compartilhou com vocês, tem todo um checklist que ajuda vocês, sabendo o que vocês precisam ter cuidado na hora que vocês pensam em processo trabalhista. E daí a Flávia está aqui me passando, aqui deixa eu ver as perguntas, eu não respondi todas as perguntas ainda, né? Mesmo que a empresa, a Cirlei pergunta, mesmo que a empresa pague a intrajornada, a empresa pode ser fiscalizada e ser multada? Sim, Cirlei. Quando você paga a intrajornada indenizatória, você está pagando para o empregado, mas você sabe, quando você não cumpre com o intervalo, você está descumprindo a legislação. Logo, se a escala não é 12 por 36, você tem esse risco sim. A escala 12 por 36 ainda está válida ou já tem alguma proibição? Viviane, então você tem que ver quais são olhar a convenção coletiva, olhar que tipo de trabalhador pode, de acordo com a situação e a sua atividade, trabalhar na escala 12 por 36. E sempre, 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 Viviane, quando você for implementar a escala por 12 por 36 também, consultar o jurídico para ter ali o cuidado com a elaboração dessa escala dentro da empresa de vocês. A Luciane colocou. Mas com a FGTS Digital, ainda não está disponível parcelamento, certo? Ou já tem? Luciane, dentro do FGTS Digital, tem uma opção de parcelamento e você já consegue parcelar dentro do FGTS Digital, tá, Luciane? Bem simples de fazer, ele funciona como se fosse uma compra online. Você pega lá, solicita em quantas parcelas você vai pagar. Então, o parcelamento dentro do FGTS Digital ficou mais simples. Mais alguma pergunta, Flávia? Como é que estamos aí? Vejam como é bom, assim, olhar para tudo isso. Eu vou colocar aqui, a Metadados está situada aqui na cidade de Caxias do Sul, nós temos uma unidade em São Paulo, este é o nosso e-mail, se você tiver dúvidas você pode enviar. A Metadados também tem o canal RH em Sintonia, lá vocês encontram materiais riquíssimos que falam sobre esse tema, tem um mini curso com o professor Luiz Medeiros, que ele fala da aplicação das multas, que é incrível, e que daí vocês vão entender toda a dinâmica. E ele fala lá exatamente de alguns assuntos pontuados por vocês. Nós tivemos a live também com o professor Molina, que está disponível e vocês podem assistir, que ele é advogado, então tem a visão do passivo trabalhista do lado do advogado. E hoje a ideia foi trazer esse tema aqui para vocês, pensando como uma solução, um sistema pode ajudar sua
empresa de uma forma mais inteligente. Então, o que que é? Tendo um sistema onde vocês possam ter indicadores, onde vocês podem estar ali avaliando quantos empregados estão com intrajornada, quantos funcionários estão ali ou empregados com interjornada, quantos funcionários estão trabalhando além de 10 horas diárias. Então, esse é o cuidado que vocês precisam ter, porque é isso que vai gerar ali na frente um passivo trabalhista. Um outro detalhe importante agora é a igualdade salarial, olhar o relatório que vocês receberam do Ministério do Trabalho, o retorno, façam análise disso. Agora, no dia 30 de agosto, é a segunda etapa, nós também temos uma live sobre esse tema. Então, o Metadados está sempre ali trazendo muitas informações preciosas para você. Deixa eu verificar se tem mais perguntas aqui com a Flávia. Onde tem esse relatório que apresentou com o número de mulheres naquele formato apresentado? Este relatório aqui, da análise de dados, esse é o Analytics, que é do Flow. Se tiver aqui algum cliente que é cliente do CIR, da Metadados, aí vocês também conseguem adquirir o Analytics, que é o nosso painel de indicadores. É nele que você consegue extrair e controlar todos aqueles indicadores que hoje muitas empresas têm em planilha de Excel. Onde tem o relatório? Foi a Luciane que perguntou. Perfeito, Luciane, entendeu? Então, se você tem Flow, você viu que o Analytics está aqui. Se você tem CIR, aí você precisa contratar o Analytics, que ele é separado também, e você também tem no mesmo formato, se for CIR. Então, nos dois produtos, a Metadados atende. Mais perguntinhas, Flávia? Estou aqui. Se me perguntarem hoje que dica eu daria para vocês, façam gestão. Por enquanto não, então tá. Acho que o que tínhamos aqui era isso. Nós temos materiais riquíssimos. Assistam aquele mini curso, acho que tem um material importantíssimo para vocês, que vai dar assim uma noção legal do que vocês podem fazer, do que vocês podem ter de gestão. E novamente, se você tem interesse, coloca aqui eu quero, que um profissional da Metadados vai entrar em contato com você, vai fazer todo este contato e daí você vai conseguir mensurar dentro da sua empresa como é que está a situação, como é que está o seu passivo trabalhista. Muitas vezes a nossa empresa ela fica desorganizada e a gente se dá conta somente quando nós somos fiscalizados. E a gente tem como premissa básica ou como histórico que as empresas não são fiscalizadas. Eu diria elas não eram. Porque antigamente 3% das empresas eram fiscalizadas. Agora, 100% das empresas estão passíveis de fiscalização de malhas e tudo acontece através do DET. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a Metadados, mais uma vez, trouxe esse material precioso aqui para você, tá? Então, deixo aqui o meu abraço. Até logo, até a próxima. No dia 11 de setembro, teremos mais uma live especial. A Flávia está compartilhando com vocês aí o link. Nós vamos falar exatamente sobre férias e como fazer uma gestão pensando não só em cumprimento de legislação, mas também na satisfação dos nossos colaboradores. Então, um beijo e até a próxima.